Mais uma vez, ó Pai, nós somos agradecidos por tudo que vimos e ouvimos. Nós te louvamos, ó Pai, pela beleza da tua santidade, ó Pai. Nós te agradecemos, ó Pai, porque poderíamos estar em outro lugar qualquer, mas o teu povo preferiu estar aqui na tua casa. Não sabemos porquê, ó Pai, mas tu conheces o coração de cada um que é que entrou no teu santuário, ó Pai. Nós te entregamos cada vida aqui presente, ó Pai. Que tu esteja abençoando, nosso Deus, cada visitante, ó Pai. E se porventura existir alguma pessoa em nosso meio que ainda não fez um encontro verdadeiro contigo, ó Pai, quem saiba, essa noite possa ser uma noite de festa, uma noite de salvação, ó Pai. Mas, ó Pai, continue a ministrar a tua palavra, ó Pai, em nossas vidas. Usa a tua serva, irmã Fernanda, conforme a tua vontade e o teu querer. Dê a ela sabedoria, dê a ela estratégia vinda dos altos céus, ó Pai. Use a tua serva conforme a tua vontade e o teu querer. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém. Irmã Fernanda, a palavra está com a irmã. Que Deus te abençoe e a use. Glória a Deus. Eu já quero desde já agradecer a confiança do pastor, agradecer a confiança da igreja. Vocês são corajosos, né, de nos trazer lá do Rio de Janeiro para estar aqui adorando ao Senhor com os irmãos. E o nosso coração se alegra quando nos juntamos para adorar e engrandecer o nome do Senhor neste lugar. O pastor falou assim: eu deixo você ficar lá atrás, pode ficar. Realmente o púlpito lá é melhor, né? Querer mais largo, mas eu vou optar em ficar aqui para ficar mais perto dos irmãos. Amém? De manhã já foi apresentado aqui, mas eu vim com meu esposo que está ali atrás. Lindo ele, né, irmãos? Maurício, Thalita, e viemos aí algumas horas de carro. É interessante porque todas as vezes que a gente fala que vem para Cachoeiro pode não ter engarrafamento, mas quando a gente coloca o carro na estrada, tudo para e a gente vem cantando, adorando. E eu confesso aos irmãos que antes eu sentia mais do que hoje. Hoje a gente está vindo e essa viagem em particular foi uma viagem muito boa, muito tranquila. Eu creio que o Senhor ouviu a oração dos irmãos e estenderam uma comitiva de anjos para nos trazer até este lugar, e é motivo de grande alegria. Então eu quero agradecer muito ao pastor o privilégio de ter nos convidado para estar aqui com os irmãos. Mas, irmãos, desde ontem nós temos refletido sobre o tema proposto pela juventude, chamados para uma grande seara. Ontem à noite ministramos um pouco sobre quem é aquele que nos chama, e fechamos um culto declarando e dizendo através de uma canção que Deus é amor. Os irmãos lembram disso? E hoje pela manhã o Maurício trouxe uma palavra em que ele destacou aquele a quem Deus chama, e ele disse que é necessário ter renúncia, é necessário ter obediência, é necessário ter maturidade para que assim o Senhor possa nos chamar. E nessa noite eu quero pensar com os irmãos, concluindo tudo aquilo que a gente ministrou até aqui, e juntando tudo isso e batendo no liquidificador, não é verdade? Entendendo que Deus nos chama, entendendo aquele a quem Deus chama. E nessa noite nós vamos fechar. Para que Ele chama? Para fazer o quê? O que o Senhor realmente deseja de nós? Que colheita é essa que precisamos fazer? Que seara é essa que nos convida, né, a fazer essa colheita? Então eu quero pensar com os irmãos nessa noite sobre isso. Mas antes eu quero convidar os amados ali, que eu quero adorar ainda com os irmãos. E quando a gente fala de chamar, quando eu era solteira, eu lembro que eu ouvia o grito da minha mãe na cozinha, eu sabia que era para trabalhar, né? Quando os seus pais chegam na cozinha, sua mãe vê lá aquela meia dúzia de copo na pia,
aquela meia dúzia de pratos. E quando a sua mãe chega na cozinha, se você estiver em outro lugar e ela gritar, você já sabe que é para trabalhar. Se esse grito vier um pouco alterado, você já pensa: fiz alguma coisa de errado. Mas se esse grito vier irritadíssimo, você já sabe que você fez alguma coisa de errado e a chapa vai esquentar. Não é verdade? Então, dependendo da forma como os seus pais te chamam, ou da forma como o seu chefe lhe chama, você já sabe o que vai vir. Eu não sei como que você tem ouvido o Senhor te chamar. Se é de uma maneira serena, se é de uma maneira alterada. Mas de uma coisa eu sei: o Senhor não chamou um nem dois nesse lugar, mas Ele chamou todos. Amém? E é sobre isso que a gente vai pensar nessa noite. Vamos lá? Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim, pra mim. Meu Jesus, outro igual não há. Todos os dias as tuas maravilhas, Senhor. Teu amor, consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem aos mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei, Senhor. Incomparáveis são tuas
promessas, Senhor, pra mim. Aclame ao Senhor, alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Aleluia, nós cremos nisso, Senhor. Eu lhe peço que nesse momento o Senhor possa encher esse lugar, que o vento do teu Espírito Santo possa soprar nos quatro cantos da igreja, enchendo o nosso coração. Assim como disse Moisés, Senhor, nós te dizemos nessa noite: se a tua presença não estiver neste lugar, é melhor que não estejamos aqui. Mas tão certo como o ar que respiramos, temos a certeza de que o Senhor está aqui. Então venha encher os nossos corações, venha nos tocar, venha nos transformar, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, quando nós falamos de chamado, talvez o que venha primeiramente na nossa mente é algo sobrenatural, é algo de repente em forma de um sonho ou uma voz forte dizendo, assim como falou com Samuel. Mas eu quero dizer para os irmãos que o Senhor também nos chama de uma maneira simples, assim como a brisa. E o chamado, quando a gente fala de chamado, muitos às vezes se confundem e dizem, e outros dizem assim: eu não tenho chamado, eu ainda não sei qual é o meu chamado. Mas eu queria que você pensasse comigo quando eu dissesse a palavra chamado, que chamado é aquilo que você nasceu para fazer, é aquilo que corre nas suas veias, é aquilo que te dá prazer em fazer, em realizar. Talvez quando você compartilha algo com alguém que você gosta de fazer, ou que você se alegra em fazer, a pessoa não te dá importância, ou diz que aquilo que você faz é insignificante. Mas eu quero dizer que quando a gente faz aquilo que a gente nasceu para fazer, é um prazer que não tem comparação. Então, quando Deus te chama para ficar numa portaria dando um aperto de mão ou dando um abraço, você não consegue dimensionar o grau de importância que isso tem. Quando o Senhor te chama para poder participar de um ministério de louvor, ou quando Deus te chama para um ministério específico, seja ele de intercessão, seja ele numa liderança específica, o Senhor, Ele te sustenta. E a alegria que existe no teu coração para realizar, ela excede o esforço que você faz para cumprir aquilo que Deus te chamou para fazer. Quando nós temos um chamado, nós somos capazes de largar tudo por aquele chamado. Com certeza, se perguntássemos ao pastor Padilha quantas coisas ele teve que abrir mão para exercer o ministério pastoral, ficaríamos aqui a noite toda, talvez a semana toda, só ouvindo aquilo que ele precisou abrir mão para hoje ele realmente assumiu o chamado do Senhor. Mas quando a gente fala de abrir mão, quando a gente fala de renúncia, aos nossos ouvidos parece que é uma coisa ruim, uma coisa desconfortável. Mas eu quero dizer para você que quando o Senhor te chama para realizar algo, e você começa a abrir mão da sua vida para realizar as coisas de Deus, pode ser difícil no primeiro momento, mas Deus te dá
paz. Deus te dá paz. Por isso é necessário que a gente realmente conheça, como foi dito ontem, aquele que está me chamando. Não podemos confundir a voz de Deus com a voz de homens. Às vezes a gente faz na igreja aquilo que todo mundo nos elogia para fazer, mas talvez não seja aquilo que o Senhor te chamou para fazer. Então, quando nós somos chamados por Deus, quando nós conhecemos realmente aquele a quem nos chama, isso gera em nós prazer e realização. Existe um pensador que diz que todos nós temos um vazio tão grande no nosso coração que só Deus pode preencher. E a gente entende isso quando a gente ouve pessoas que têm dinheiro, têm tudo, têm carro, né? Tem uma casa bonita, tem estabilidade financeira e não tem paz. Todo o ser humano, ele tem um vazio no seu coração que só Deus pode preencher. A pergunta dessa noite é: para que o Senhor nos chama? À luz da Bíblia, eu destaquei aqui, eu quero ser bem breve nessa noite, 3 profetas que tiveram chamados distintos, que tiveram chamados diferentes, que receberam do Senhor missões diferentes, para povo diferente, mas que os 3 têm também algo singular e algo semelhante. O interessante é que quando nós estudamos esses 3 profetas, a gente vai começar a entender que antes do Senhor nos chamar para a seara, Ele prioriza algo na nossa vida, Ele prioriza algo na minha vida e Ele prioriza algo na sua vida que Ele não abre mão. Eu confesso que eu passei muitos anos sem perceber essa prioridade. Eu venho de uma igreja ou de uma tradição, cresci no Evangelho e eu sempre fui muito envolvida com todas as coisas. Ativismo, muita palavra, muita coisa para realizar. E há pouco tempo isso começou a me incomodar e o Senhor começou a me confrontar com algumas coisas. Dentro da igreja a gente aprende que para manter-se vivo ou para manter-se crente ou para fazer parte de uma igreja é necessário a gente trabalhar, é necessário a gente realizar. Só que nessa noite o Senhor quer mexer um pouco com a nossa mente, nosso coração e nos fazer refletir que antes de nos chamar para trabalhar, Ele nos chamou para uma outra coisa que eu quero pensar com os irmãos nessa noite. Como eu disse ontem, comecei a dizer, nasci num lar cristão. E quem nasce num lar cristão cresce, vai crescendo, passa pelas crianças, daqui a pouco é líder das crianças, passa pelos adolescentes, daqui a pouco estão na líder dos adolescentes, passa pelos jovens, daqui a pouco é líder dos jovens, daqui a pouco está envolvido no louvor, é líder do louvor. Eu só ainda não fui da MCA. Ô Jesus, né? Vai subindo. E conforme você vai amadurecendo, você vai assumindo cargos dentro da igreja e você acha que isso basta. E no final do ano passado o Senhor me parou. Eu era vice-presidente da igreja, caminhava do lado do meu pastor, amo meu pastor até hoje. Tinha terminado o seminário teológico e o Senhor falou: você vai parar tudo, você vai entregar tudo. Eu disse: não. Quase que eu falei: está repreendido em nome de Jesus, né? E eu falei: não, Senhor, eu não vou parar, eu não vou largar tudo, eu estou aqui, estou envolvida, estou trabalhando para o Senhor. Mas tivemos confirmações, então eu entreguei, coloquei tudo diante de Deus, coloquei diante do meu pastor. E o Senhor me deu um stop no meu ministério. E teve um dia que eu estava caminhando para um curso e eu comecei a ficar muito triste depois que eu larguei tudo, pastor. Muito triste, muito triste. E eu comecei a perguntar para o Senhor: por que eu estava sentindo tamanha tristeza no meu coração, se eu tinha recebido uma palavra dele, que eu precisava parar? E não foi uma palavra, foram várias palavras. O Senhor confirmou. E naquele dia, caminho do curso, eu falei: Senhor, por que eu estou triste? Porque se eu estou obedecendo ao Senhor, eu preciso ter paz no meu coração. E o Senhor disse para mim:
O vazio que você está sentindo no teu coração é o espaço que a igreja ocupava, que era para ser meu. Eu estou mudando as suas prioridades. Eu não sei se você vai entender isso, mas a menina era tão envolvida na igreja. E como assim? A Bíblia diz que o Senhor não divide a glória dele com ninguém. Ele não divide o teu coração com ninguém. O muito fazer e o muito realizar e o muito trabalhar não quer dizer que o teu coração seja totalmente dele. O teu coração pode ser totalmente ativista, mas está longe do Senhor. É claro que o coração que é envolvido, rendido e tomado pelo Senhor, ele não consegue ficar parado, ele tem que servir. Ele tem que fazer, ele tem que realizar. Mas o fazer e o realizar, ele não pode estar à frente daquilo que Deus é na sua vida, daquilo que Deus é na sua casa. Então foi um momento difícil, mas foi um momento significativo na minha vida, e tem sido. O Senhor tem me ensinado muitas coisas. Difícil porque a gente sempre acaba achando que a relação com Jesus, ela é operacional, é o muito fazer. Que ela é melhor à medida que eu faço, à medida que eu estou envolvida, à medida que eu realizo. E significativa porque eu vou descobrindo que eu faço, e por mais que eu faça, aquilo que eu faço não preenche o vazio que está no meu coração. Porque assim como eu falei no início, o vazio que está no nosso coração, só o Senhor pode preencher. Eu quero que você mantenha a sua Bíblia aberta e a gente vai começar a falar um pouquinho sobre o profeta Isaías. Vamos falar sobre Isaías, Jeremias e Ezequiel, bem rápido. Eu vou dizer para os irmãos e destacar o chamado de cada um e vou dizer no final aquilo que eles foram chamados para fazer que é semelhante. O chamado de Isaías se dá no capítulo... Qual capítulo que são chamados Isaías? Agora os irmãos vão lembrar. Que diz que viu o Senhor assentado no alto sublime trono, no ano que morreu o rei Uzias. Isaías capítulo 6. Mas eu quero ler com os irmãos Isaías capítulo 43. Versículo 1. Diz assim: mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel: não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel. O chamado de Jeremias, como eu falei, acontece num momento muito difícil. Lá no capítulo 6 diz que ele tinha acabado de perder um rei. Ele enfrentava uma perda no momento em que Deus vai lá e impregna Isaías com o chamado. Mas no capítulo 43 diz que Deus nos chama pelo nome. É algo muito específico, é algo muito singular. Isso revela a própria natureza de Deus em conhecer aquele a quem Ele criou. Uma natureza de amor. E a natureza de amor do Todo-Poderoso, ela é relacional. Foi por isso que Jesus morreu, amém? Para que eu e você sejamos um. E que cada pessoa é importante, e que cada vida é importante, e Deus tem algo singular e um propósito muito exclusivo para a minha vida e para a sua vida. E quando Deus chama Isaías, e nesse capítulo 43 diz: eu te chamei pelo nome, tu és meu. No momento em que o Senhor chama Isaías, ele diz assim, ó: Isaías é meu. É como que o Senhor carimbasse no coração de Isaías: propriedade exclusiva de Deus. No momento em que o Senhor te chamou para caminhar com Ele, Ele te colocou um selo. E Ele disse assim, ó: esse é meu.
e ninguém toca no ungido do Senhor. É propriedade exclusiva minha. Mais importante do que tudo, Isaías teve um chamado específico. Ele foi levantado num tempo em que ele denunciava o pecado, e no momento que ele foi chamado, ele reconheceu o seu pecado. Ele falou: Senhor, ai de mim, eu não mereço, porque os meus lábios são impuros. E a Bíblia diz que um anjo então toca em Isaías. Mais importante do que tudo, irmãos, eu e você temos um chamado para ter o coração voltado e envolvido somente nas coisas de Deus, somente em Deus. Quando Isaías então reconhece a sua pequenez, ele declara: Senhor, ai de mim. A Bíblia diz que no momento do chamado de Isaías, lá no capítulo 6, ele foi tocado. Ele foi tocado. Ele foi tocado nos lábios. E quando ele foi tocado, aquele homem que estava dizendo: ai de mim, Senhor, ai de mim, eu tenho lábios impuros, eu vivo no meio de um povo de impuros lábios. E no momento que ele é tocado, ele diz o quê? Eis-me aqui, pode me enviar, Senhor, eu estou pronto. Deus quer nos ensinar que antes de colocar Isaías no propósito que Deus queria, ele precisou tocar em Isaías. O Senhor, antes de te enviar para a seara, ele quer te tocar, ele quer te transformar, ele quer que você deixe o velho homem aqui e que você ressuscite nele. Não tem como irmos para a seara do mesmo jeito que chegamos nesse lugar. Você pode dizer comigo assim, ó: primeiro, vamos lá de novo, primeiro, o Senhor deseja me tocar, para depois me enviar. Deus quer nos ensinar que antes de colocar você para trabalhar para Ele, Ele quer trabalhar em você. Ele quer trabalhar em você. Antes de colocar você para realizar, Ele quer realizar algo em você. Antes de te usar como boca de Deus na sua família, no seu bairro, no seu trabalho, Ele quer mudar a sua vida. Para quando você chegar lá no seu trabalho, você não vai precisar dizer e compartilhar aquilo que Deus fez na vida do pastor, mas você vai poder compartilhar aquilo que Deus fez na sua vida. Amém? Glória a Deus. No capítulo 6, versículo 7, diz que no momento do toque, no momento que o Senhor toca na boca de Isaías, a culpa dele é removida e o pecado dele é tirado. Não tem como ir para a seara, não tem como cumprir o ID, não tem como viver o chamado, se antes não tivermos os nossos pecados confessados. Não adianta você continuar vivendo do jeito que você está vivendo, tratando a sua esposa do jeito que você está tratando, namorando do jeito que você está namorando, usando os seus lábios do jeito que você está usando, e chega na igreja e fala: Senhor, me envia. O Senhor não vai te enviar. Primeiro Ele vai te tocar, para que assim como Isaías, o seu pecado seja removido, a sua culpa seja removida, o seu pecado seja tirado. Muitos de nós ainda não conseguimos entender o chamado, porque assim como Samuel que falamos ontem, o Senhor está chamando, mas por não conhecê-lo, a gente não consegue identificar a sua voz. Permita que o Senhor nessa noite te toque e te transforme. Mães, nós precisamos ser as melhores mães. Pais, vocês precisam ser os melhores pais. Filhos, temos por obrigação sermos os melhores filhos, porque seguimos a um exemplo que está sobre todos nós, que é o exemplo de Jesus. O profeta Isaías, antes de ser enviado, ele foi
Amém. Me ajuda aí, irmãos. Agora eu quero falar sobre o profeta Jeremias. E você vai seguir o próximo capítulo aí, capítulo 1, versículo de 4 a 9. A mim me veio a palavra do Senhor dizendo: antes que eu te formasse no ventre materno eu te conheci. Capítulo 1, versículo 4. E na madre, antes que saísse da madre, te consagrei, te constituí profeta das nações. Então eu disse: ai, Senhor Deus, eu não sei falar porque eu não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar você irá, e tudo que eu te mandar falar, você vai falar. No primeiro momento do chamado de Jeremias, ele fala o quê? Eu sou jovem demais, Senhor, eu não sei falar. Mas no versículo 9 o Senhor fala assim, ó: não tenha medo. Não tenha medo, porque eu estou com você. Não tenha medo de abrir a sua boca no trabalho para ministrar para aqueles que estão lá, porque eu estarei com você. Quando entendemos essa verdade, nós superamos o nosso medo e atendemos o nosso chamado. Nós superamos o nosso medo e subimos no púlpito. Superamos o nosso medo, entramos nos hospitais. Superamos os nossos medos e fazemos um trabalho dentro de uma penitenciária, porque o Senhor é conosco. Aquele que chama é aquele que te capacita antes de te enviar. Ele está comigo, Ele está contigo. Quando entendemos essa verdade, parece que as desculpas perdem o sentido. Ele estava dizendo que não dava para ele, que era mais melhor que o chamado dele viesse um pouco mais tarde, porque ele ainda precisava amadurecer. Mas a palavra do Senhor vem encorajando Jeremias antes de enviá-lo. Se não fazemos porque somos pequenos e iletrados e jovens, é porque ainda não conhecemos o Deus a quem servimos, que é grande, que é poderoso e que é ilimitado. Quando recebemos um chamado, aprendemos que em toda caminhada nós temos que olhar para quem? Para Ele. Nós temos que viver para Ele. Nós temos que fazer por Ele. Eu confesso que às vezes a gente tem pessoas ao nosso redor que a gente fala assim, ó: nem Jesus. Quem já falou isso? Com esse aqui, nem Jesus dá jeito. Ou quando a gente liga a televisão e a gente vê um estuprador, ou a gente vê um assassino em série, ou a gente vê um cara muito perverso, a gente fala o quê? Ninguém fala aqui, né? Tem que morrer! 7 palmos debaixo da terra. Esse aí não tem jeito. Eu quero te perguntar, não tem jeito? Não tem jeito mesmo? Quando a gente olha com os nossos olhos, a gente diz, não tem jeito. Mas quando a gente olha com os olhos do Senhor, tudo tem jeito. Tem jeito. Porque o Criador que fez todas as coisas muda todas as coisas. Isaías precisou ser tocado. Jeremias, antes do chamado, antes de exercer, ele precisou ser encorajado. Mais um profeta, seguindo a Jeremias, vem. Seguindo a Jeremias, vem. Glória a Deus. Ezequiel 1, versículo 3. Quem pode ler aí com voz de trovão? Deu expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Uzzias, sacerdote na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar, que ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Lê o versículo 1 e 2, por favor. Aconteceu no 30º
3, que estando eu no meio dos tribulados, junto ao rio Quebar, se abriram os céus, e eu tive visões de Deus. No quinto dia do referido mês, no quinto ano do cativeiro do reino da vida. Acho que eu botei a referência errada aí. A referência em que diz: Filho do homem, se coloque em pé. Pode ler, deixa eu. 2:1, exatamente. Disse: Filho do homem, põe-te de pé. Isso aí. Isso. E disse: Filho do homem, põe-te em pé, falarei contigo. Versículo 2: Então entrou em mim um espírito, enquanto falava comigo, e me pôs de pé, e ouvi o que me falava. E ele disse: Filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel. Percebam que antes de chegar no versículo 3, primeiro o Senhor coloca Jeremias como? De pé. E depois de colocar Jeremias de pé, a Bíblia diz que enquanto ele ouvia a voz de Deus, o Espírito Santo se apoderava dele. E no versículo 3, depois diz que o Senhor o enviou. Percebam aqui, irmãos, que antes de enviar Ezequiel, a palavra é liberada no seu coração e o Espírito Santo o enche, o capacita. E eu comecei a pensar em Isaías, em Jeremias, em Ezequiel, e eu consegui visualizar a trindade nesses 3 profetas. O Deus Criador em Isaías, só quem criou pode mudar a natureza. Jesus Cristo em Jeremias, não temas, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci, Jeremias, você vai vencer também. E o Espírito Santo revestindo e preparando Ezequiel para ser enviado a Seara. Esses 3 profetas tiveram missões distintas, mas o primeiro chamado deles é semelhante. Para cada irmão aqui, Deus tem uma seara diferente. Deus tem um campo diferente. Deus tem uma missão diferente. Mas o primeiro chamado nosso também é semelhante ao primeiro chamado de Isaías, de Jeremias e de Ezequiel. Deus quer nos ensinar que a prioridade dele não mudou. O mesmo Deus de Isaías, de Jeremias e de Ezequiel é o nosso Deus, amém? E qual é a prioridade de Deus? Construir um relacionamento conosco antes de nos enviar. O Senhor deseja que você tenha experiências com Ele, para depois trabalhar para Ele. Deus quer nos ensinar que a prioridade dele é construir um relacionamento. Em Isaías ele tocou, em Jeremias ele encorajou, em Ezequiel ele revestiu. Primeiro ele se relacionou. Esses homens tiveram experiência com Deus para depois serem enviados. Para que o Senhor te chama para a Seara? Para que o Senhor tem um chamado na sua vida? Por que Ele tem um chamado na sua vida? Qual é o primeiro chamado dele com você? É para você estar com Ele. É para você ser inteiramente dele. E isso fica claro quando Isaías é tocado, quando Jeremias é encorajado e quando Ezequiel é revestido. Deus nos chama, como os irmãos cantaram aqui, para um nível mais elevado de intimidade com Ele. Deus nos chama para estar com Ele e Ele não abre mão disso. Deus não abre mão de se relacionar com você. Deus não abre mão que você saia para o seu trabalho antes de falar com Ele. Deus não abre mão de que você fale com Ele todos os dias, de que você conheça mais sobre Ele. E isso é tão latente e evidente que até antes de enviar os 12, o Senhor impregnou e nos mostra e nos ensina que ali também, antes dos 12, Ele priorizava relacionamento. Eu quero concluir com Marcos, capítulo 3, versículos de 13 a 19.
Marcos 3, de 13 a 19, diz assim. Na sua Bíblia deve ter um subtítulo dizendo assim, ó, Jesus envia os 12. É o momento em que o Senhor fala, olha, vocês podem ir, mas antes de enviar, prestem atenção. Jesus subiu a um monte, chamou os que ele quis, e eles foram para onde? Que está escrito aí na sua Bíblia? Junto dele. Eles foram para perto dele. Então ele escolheu 12 homens para ficar com ele e serem enviados para anunciar a mensagem da salvação. Chamou esses 12 apóstolos. Eles receberam também poder para expulsar espíritos maus. E os 12 foram estes: Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago e João, filho de Zebedeu, a este deu o nome de Boanerges, que quer dizer filho do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, nacionalista, e Judas Iscariotes, que traiu Jesus. Prestem atenção, antes do Senhor enviar, o Senhor chamou para perto dele. É isso que o Senhor deseja fazer com você. Ele não quer mais que você só o procure quando as coisas estiverem apertando. O Senhor não quer mais que você o procure só quando a enfermidade bate na tua porta. Mas o Senhor deseja ser buscado por você todos os dias. Buscar-me-eis e me achareis, diz a palavra do Senhor, quando você me buscar de todo o coração. A seara é grande, irmãos. A seara é grande. Sabemos que é. Mas você só vai estar pronto para ir depois que você for tocado, encorajado e revestido pelo Espírito Santo. Você entende essa palavra? Mas quando vai ser isso? Eu vou ter que esperar estar pronto? Eu vou ter que esperar ficar pronto? Eu vou dizer para você uma coisa: eu não sei para quando o Senhor vai te enviar ou quando o Senhor vai te chamar para a seara. Mas de uma coisa eu posso te garantir: hoje Ele te chama para ir a um nível além daquele que você tem ido. O Senhor quer e deseja que você o busque de todo o coração, não só em momentos de necessidade, mas em todos os momentos da sua vida. Quando você abrir os olhos, no momento em que as misericórdias do Senhor estão se renovando sobre a sua vida, que é pela manhã, Ele deseja que antes de abrir os olhos, aliás, que o seu primeiro olhar seja para Ele. Ele deseja que o seu primeiro andar seja dando graças ao Senhor por um novo dia. A experiência do seu irmão é do seu irmão, mas Deus deseja te dar uma experiência. Ele deseja te revestir. Ele deseja te tocar. Eu queria que você pudesse ficar de pé nesse momento. Quero chamar o Ministério de Louvor. E eu queria cantar mais uma vez essa canção, Leva-me Além. Ao nível mais profundo de intimidade contigo, Senhor. Eu não posso viver um evangelho superficial. Eu não posso viver das experiências dos outros. Mas eu quero, Senhor, ser uma bênção. Eu quero ser tocado. Eu quero ser encorajado. Eu quero ser revestido. Queria que você cantasse essa canção mais uma vez, mas declarando isso para o Senhor, dizendo para Ele: Senhor, isso é o que meu coração deseja toda manhã. Eu entendi nessa noite, Pai, que o Senhor deseja me enviar à seara, mas antes disso, eu sou a seara. Toca-me, Senhor. Encoraja-nos, Senhor. Reveste-nos, Senhor. É
pra te dizer, e sou apaixonado cada vez mais por ti. Senhor, tu és incomparável, teu nome é maravilhoso. Leva-me além, além, Senhor. Leva-me além, ao nível mais profundo, intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me além, leva-me além, leva-me além, que a minha vida na tua unção, mas no teu poder. Eu quero convidar aqueles aqui na frente que desejam realmente mudar de vida, sabe? Parar de viver esse evangelho barato, esse evangelho sem poder, sem fogo, sem glória. Eu quero convidar você que tem sede de Deus, mas não tem força para ler a Bíblia ou para manter uma vida devocional. Eu quero convidar você que entendeu esse primeiro chamado do Senhor e deseja nessa noite receber mais de Deus. Quero te convidar a sair do seu lugar, e isso é uma atitude de fé. Eu quero orar com você. Quero que você saia do seu lugar dizendo: Senhor, eu quero viver coisas tremendas e sobrenaturais. Eu quero te convidar a sair do teu lugar e dizer: Senhor, me leva além. Me leva além. Esse congresso não foi em vão. Esse congresso foi para que o Senhor pudesse realmente mudar a tua vida e te tocar. Diga para Ele: é o que o teu coração deseja toda manhã. É o que meu coração deseja toda manhã. Imaginar É me inspirar. Tem lugar para você aqui na frente, vem. pra te dizer, Estou apaixonado cada vez mais por ti. Senhor, tu és incomparável. Teu nome nome é maravilhoso, Senhor. Maravilhoso. Leva-me leva-me além, ao nível mais profundo, Senhor, ao nível mais profundo de intimidade. contigo, ó Senhor. Leva-me além, leva-me além, oh, leva-me além, que a minha vida na tua unção, mas no teu poder. Deus santo e Deus adorado, eu quero clamar ao Senhor que o Senhor dê sonhos proféticos. Eu quero declarar, Senhor, no teu nome, que um fogo arderá continuamente nesses corações e não se apagará. Senhor, eu quero profetizar que essas vidas que estão aqui serão acordadas de madrugada
preparada, Senhor, para falar contigo. Eu quero ministrar, Pai, em nome de Jesus, que eles serão um canal do avivamento aqui em Cachoeira de Itapimirim. Atílio Viváqua não será mais o mesmo, porque esses homens e essas mulheres que estão aqui, Senhor, te buscarão mais do que tem te buscado. Amém. Te adorarão mais do que tem te adorado. Entendemos, Senhor, a tua palavra nessa noite. Desejamos mais de ti, mais de ti. Eu sei que tem mais, sei que tem mais. Eu quero orar e ver os enfermos sendo curados. Eu quero orar e ver as portas se abrindo. Eu quero orar, sentir o teu poder, Senhor. O poder de Deus não é um poder fraco, porque Ele tem todo o poder. Senhor, derrama mais unção sobre esses levitas adoradores. Eu lhe clamo para que seja um novo templo da adoração aqui neste lugar. Eu lhe clamo para que o teu rio venha fluir através da vida da Marcela de uma forma sobrenatural. Que não seja ela, mas que seja o teu Espírito. Eu clamo, Senhor, por cada membro dessa igreja. Que sejamos cheios do teu Espírito. E que o Senhor possa nos colocar de pé. E assim como fez com Jeremias, nos revestir. Que assim como o Senhor fez com Isaías, o Senhor possa nos tocar. Que assim como o Senhor fez com Jeremias, que o Senhor possa nos encorajar. Porque sabemos que tem mais. Declaramos um novo tempo para essa igreja. Declaramos um novo tempo ministerial. Declaramos revestimento sobre os líderes. Eu profetizo no nome de Jesus um novo fôlego de vida neste lugar. Um fôlego de adoração. Um fôlego de proclamação. E um fôlego de oração. Os enfermos entrarão neste lugar e serão curados para a glória do nome de Jesus. E todos saberão e entenderão que foi a mão do Senhor que fez todas essas coisas. Pai, a glória é tua, a honra é tua. Eis-nos aqui. Envia-nos, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, irmãos. Deus abençoe em nome de Jesus. Deus abençoe em nome de Jesus. Quero agradecer a oportunidade.